O Brasil anunciou que vai aderir à iniciativa sul-africana que visa condenar o Estado de Israel pelo crime de genocídio contra a população palestina pelos acontecimentos na faixa de Gaza. De fato, após o início dessa guerra atual na faixa de Gaza, vários países, vendo tudo isso que estava acontecendo, decidiram se mobilizar para interromper o genocídio em curso e proteger a população palestina que mora nessa região. Duas instituições têm um papel de destaque para avaliar se o Estado de Israel está cometendo esses crimes e, eventualmente, punir os responsáveis. A primeira delas é a Corte Internacional de Justiça e a segunda é o Tribunal Penal Internacional. Em ambos os casos, há processos contra o Estado de Israel e contra políticos israelenses em função dos acontecimentos na faixa de Gaza. Entretanto, algumas decisões tomadas até agora indicam que essas instituições não vão responder a esses processos com critérios técnicos, mas sim vão atender a interesses políticos na medida em que o Estado de Israel é um grande aliado dos Estados Unidos, que são a principal potência hegemônica do mundo. Se for o caso, será mais um exemplo da hipocrisia do Ocidente na aplicação seletiva do direito internacional, na medida em que é o Ocidente que defende um mundo baseado em regras, mas não é isso que está acontecendo efetivamente na faixa de Gaza. Mas afinal, como que essa situação é possível? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o porquê da hipocrisia do Ocidente na aplicação do direito internacional. Antes de falarmos especificamente sobre os processos que estão correndo contra Israel e os políticos israelenses na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional, é importante a gente fazer uma recapitulação histórica. Isso porque a existência de organismos multilaterais que supostamente pairam acima dos países é um episódio relativamente novo na história da humanidade. De fato, embora tenha havido algumas tentativas ainda no pós-Primeira Guerra Mundial, foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas, que efetivamente surgiram algumas instituições que deveriam ficar acima dos estados e zelar pela aplicação do direito internacional. Entretanto, o objetivo que se tinha com a criação dessas instituições internacionais era alinhar o mundo com os princípios do Ocidente, dominado pelos Estados Unidos, e, é claro, fazer valer os seus interesses. Entretanto, como logo depois disso começou a tomar forma a Guerra Fria, opondo os Estados Unidos e a União Soviética, essa aplicação do direito internacional ficou muito prejudicada. Ocorre que, como tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eram países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, na prática eles tinham condições de ambos bloquearem iniciativas contra si, ou mesmo contra algum de seus aliados. E como o mundo bipolar dessa época, ele era um mundo em que a maior parte dos países estava mais ou menos na alçada de ou Estados Unidos ou de União Soviética, na prática houve poucas chances de que houvesse realmente uma aplicação do direito internacional contra países que cometessem crimes contra a humanidade. No entanto, com o fim da União Soviética em 1991 e com a consolidação da hegemonia estadunidense nas relações internacionais, essa situação se modificou. Isso porque agora os Estados Unidos já tinham condições de efetivamente fazer valer os seus interesses no âmbito dessas instituições, porque mesmo que houvesse ainda outros países no Conselho de Segurança da ONU, eles estavam muito fragilizados diante do poder dos Estados Unidos para se opor veementemente a alguma medida que os Estados Unidos quisessem tomar. Então foi a partir desse momento que se tornou mais comum a aplicação de punições contra países que supostamente estavam violando normas do direito internacional. Dessa forma, duas instituições têm um peso marcado nessa situação. A Corte Internacional de Justiça é um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas e que foi criada justamente no âmbito da fundação da ONU, de modo que todos os países que fazem parte da ONU automaticamente também fazem parte da Corte Internacional de Justiça. Por outro lado, o Tribunal Penal Internacional ele tem uma natureza diferente. Ele foi formado a partir do Tratado de Roma em 2002 e os países precisam ratificá-lo e aderir a ele formalmente. Atualmente, mais de 120 países fazem parte do Tribunal Penal Internacional, mas há exceções importantes,
como é o caso dos Estados Unidos, do próprio Estado de Israel, da Rússia e também da China. A principal diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional tem a ver com a competência de quem pode efetivamente se tornar réu por algum crime contra a humanidade. Isso porque enquanto a Corte Internacional de Justiça julga os países que são acusados desses crimes, o Tribunal Penal Internacional é responsável por apreciar processos movidos contra indivíduos. Por isso que, nesse caso específico agora de Israel, o país Israel ele enfrenta um processo na Corte Internacional de Justiça, ao passo que Benjamin Netanyahu e outros políticos israelenses estão enfrentando processos no âmbito do Tribunal Penal Internacional. E eu sei que nesse momento muitos de vocês podem estar com dúvida, porque se eu falei agora que o Estado de Israel não faz parte do Tribunal Penal Internacional, por que então que Netanyahu e outros políticos israelenses podem ser julgados por esse tribunal? A grande questão é que o Tribunal Penal Internacional ele se reserva o direito de atender processos desde que o lado vitimado por conta desse suposto crime faça parte do Tribunal Penal Internacional. E como a Palestina faz parte do Tribunal Penal Internacional, então há um entendimento legal de que este tribunal tem sim legitimidade para julgar eventuais crimes cometidos pelo Estado de Israel. E caso essas pessoas sejam condenadas, é um princípio do direito internacional que, se elas viajarem para países que fazem parte do TPI, elas deverão ser presas. Embora, é claro, a gente saiba que isso sempre depende da conveniência política e do interesse dos países de fazer valer a aplicação dessa lei. Porque a gente já viu no caso de Vladimir Putin, por exemplo, que foi condenado pelo TPI e que viajou para alguns países, como o caso da Mongólia em 2024, e acabou não sendo preso porque os políticos desse país acabaram não tendo interesse em prendê-lo nessa viagem. Com as atrocidades que têm sido cometidas em Gaza, então, alguns países com grande destaque para a África do Sul iniciaram um processo para liderar uma ação tentando condenar o Estado de Israel. E aqui é muito importante a gente frisar, pessoal, que quando a gente está falando sobre um processo movido pelo crime de genocídio, não é necessário, por óbvio, que toda a população de um determinado país ou de uma região seja assassinada para que esse fato constitua um genocídio. Até porque, se fosse assim, a gente dificilmente poderia falar na existência de qualquer genocídio ao longo da história, porque, até onde eu sei, não há existência de um povo inteiro que tenha morrido diante das ações de um país terceiro. Portanto, quando os países movem uma ação pelo crime de genocídio, é óbvio que ainda há boa parte das pessoas vivas, preferencialmente a maioria delas, porque o objetivo da ação é justamente impedir um genocídio em curso. Ou seja, a ação ela tem um caráter preemptivo, ela tem um caráter de tentar viabilizar um cenário para proteger aquela população que está sendo vitimada antes que ela morra por completo, ou pelo menos em sua maioria. Desde então, 3 medidas foram emitidas para tentar cessar os ataques israelenses na faixa de Gaza, mas essas medidas acabaram não sendo tão contundentes quanto pedido pela África do Sul e acabaram levantando suspeições sobre o caráter técnico da Corte Internacional de Justiça nesse caso. Nesses 3 casos, a Corte acabou adotando medidas muito mais brandas do que haviam sido pedidas pela África do Sul. Um dos principais exemplos desse processo é o fato de que a África do Sul pediu um cessar-fogo completo na faixa de Gaza, porque considerava que essa medida seria essencial para a proteção da população palestina, mas, na verdade, a Corte Internacional de Justiça apenas emitiu uma decisão referente à cidade de Rafah, que é uma cidade ao sul da faixa de Gaza, e é óbvio que isso seria insuficiente para interromper o atual genocídio nessa região. Então, pessoal, o que se começou a questionar nesse momento foi justamente até que ponto a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional estavam agindo efetivamente de acordo com os rigores da lei e não por interesses políticos. Isso porque essas instituições internacionais, embora em tese parem sobre os países, na verdade, elas são inteiramente dependentes dos estados para sobreviverem, inclusive do ponto de vista financeiro. Então a grande realidade é que se essas instituições acabarem contrariando os interesses das grandes potências, com o principal destaque, é claro, para os Estados Unidos, existe um risco de que elas percam as suas fontes de financiamento e parem de existir na prática. E a gente tem exemplos como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, que sofreram com pressões
dos Estados Unidos em função de decisões que o governo estadunidense considerou que não era justa, mas que na verdade eram apenas decisões que contrariavam as suas próprias vontades. Então vejam que existe uma tensão aqui muito importante, porque esses tribunais, na prática, eles dependem dos estados para sobreviverem. E qual que é a chance que há de eles manterem a sua imparcialidade, a sua neutralidade, o seu caráter técnico, se eles sabem que uma decisão que pode contrariar os interesses da grande potência das relações internacionais pode, na prática, acabar implicando o seu fim. É uma relação muito diferente do ordenamento jurídico interno de um país. Isso porque um tribunal no Brasil, por exemplo, ele não depende dos seus réus para se manter em funcionamento. Então ele tem mais condições de aplicar a lei de uma forma imparcial. É claro, pessoal, que a gente sabe que isso não significa que a lei seja aplicada de forma técnica, imparcial, em especial num país como o Brasil. Mas esses impedimentos, eles não são da ordem do financiamento dos tribunais, e sim por questões sociais e políticas que existem no país em questão. Já no caso das organizações internacionais, esse constrangimento ele é muito fundamental. Ele está na ordem do financiamento e dificulta as chances, efetivamente, de a lei ser cumprida de acordo com critérios técnicos. Portanto, o que a gente vê aqui é realmente um sinal de grande hipocrisia do Ocidente, porque é o Ocidente que defende uma ordem baseada em regras. E, por óbvio, essa ordem baseada em regras ela só faz sentido se qualquer país ou pessoa que violar essas regras for efetivamente punido. Agora, quando a gente tem um cenário em que apenas os inimigos dos Estados Unidos podem ir para os bancos de réus e serem efetivamente condenados, mas os seus amigos, mesmo que cometam crimes até mesmo piores, não vão passar por esse tipo de constrangimento, bom, a gente aí não está vivendo num mundo baseado em regras, mas sim num mundo que tem regras, mas cujas regras são apenas aplicadas convenientemente. Ou seja, aquele velho ditado de que aos amigos tudo e aos inimigos a lei parece ser efetivamente a regra nas relações internacionais. E quando a gente olha para o caso concreto agora do Estado de Israel, a gente vê que isso está acontecendo. Vejam, por exemplo, a diferença que houve na aplicação da lei pelo Tribunal Penal Internacional de Vladimir Putin para Benjamin Netanyahu. Isso porque, embora o Netanyahu responda a processos também no Tribunal Penal Internacional, não foi aceita a tese de que ele devesse ser réu também pelo crime de genocídio, que é o crime mais forte pelo qual o Israel está tendo que responder diante da pressão da opinião pública. Então, na própria hora de estabelecer para quais crimes ele seria responsável, não houve o mesmo rigor do que aconteceu com o Vladimir Putin. E a gente sabe que a principal diferença aí não são os fatos concretos, mas sim, efetivamente, o fato de que Putin não é um aliado do Ocidente, ao passo que Benjamin Netanyahu o é. Tendo em vista tudo isso, não seria surpreendente um cenário em que tanto a Corte Internacional de Justiça ou o Tribunal Penal Internacional optem por não condenar o Estado de Israel e os políticos israelenses que hoje estão no banco dos réus pelos crimes que efetivamente foram cometidos desde outubro de 2023. E essa situação, pessoal, ela gera um constrangimento muito grande, porque ela vai mostrando para a sociedade ao redor do mundo que realmente essas instituições elas não são capazes de cumprir as suas obrigações mais fundamentais. E aí existem dois cenários possíveis. Por um lado, países como o Brasil têm argumentado sobre a necessidade de fortalecer essas instituições para que elas cumpram com as suas funções. Mas, ao mesmo tempo, também há quem diga que se não há possibilidade de que essas leis sejam aplicadas de forma técnica e rigorosa, aí já não valeria a pena para os países terem essas instituições à sua disposição e talvez valha mais a pena que volte a lei do mais forte, que historicamente foi um dos princípios mais fundamentais das relações internacionais. Portanto, a gente está vivendo um mundo em transição e é possível que no futuro a gente olhe para o período em que esses crimes cometidos contra a humanidade eram julgados por esses tribunais, eventualmente até punidos, como apenas um período de exceção, considerando que na maior parte da história da humanidade o que prevaleceu foi a ideia de que quem era mais forte tinha mais condições de fazer valer as suas vontades e de não ser punido mesmo quando cometesse crimes sérios. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final. Peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deem like nos vídeos e que façam comentários. Tudo isso é muito importante para que a plataforma reconheça que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e que siga compartilhando os novos vídeos com vocês e com outras pessoas interessadas nesses temas.